Nossa saudação aos nossos amigos internautas. Com muito prazer, estamos aqui novamente para falar sobre a Palavra de Deus com a graça dele, o nosso Criador. Esperamos que tudo que aqui falarmos seja do proveito espiritual dos nossos amigos e amigas. Hoje vamos falar sobre a educação da criança. É um assunto bastante amplo, mas a gente pode resumir um pouco e hoje falar um pouco e provavelmente num programa futuro a gente falará mais um pouco sobre a educação da criança. Vamos fazer uma oração pedindo a presença do Espírito Santo conosco. Grande e poderoso Deus, Divino Espírito Santo, rogamos a sua presença conosco durante esse programa que estaremos apresentando com a finalidade de divulgar a sua palavra, os seus ensinamentos. Solicitamos que nos dê sabedoria para que tudo que aqui falarmos seja do proveito espiritual dos nossos amigos e amigas internautas. E para eles também solicitamos que o Senhor dê entendimento da sua palavra para que possam usar devidamente. Pedimos e agradecemos tudo em nome do seu amado Filho Jesus. Amém. Conosco nos trabalhos técnicos de áudio e vídeo, o irmão Aldo Pimentel. Vamos então ao assunto educação da criança. Como os pais devem educar os seus filhos? Este é um assunto importante, um detalhe, como educar os filhos. Temos no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, uma passagem que nos diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Temos ainda no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4, que diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quer dizer, não criar na ira, não punir as crianças com raiva, fazendo com que a ira entre em jogo. Com calma, com tranquilidade, fazendo com que as crianças entendam quando estão sendo disciplinadas. E nós temos ainda aqui uma pergunta interessante: com que empenho os pais devem ensinar os filhos a palavra de Deus? Essas palavras que vamos falar aqui estão no capítulo 6, versículos 6 e 7 de Deuteronômio, que diz o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno entrarão no teu coração e tu as inculcarás nos teus filhos, quer dizer, inspirará, colocará dentro do coração dos filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e levantar-te. Que levado ideal deve ser posto perante os jovens? No livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, diz: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, toma-te pelo padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Quer dizer que o jovem deve manter o padrão dos fiéis, o alto padrão de comportamento de uma pessoa que é fiel. E o que Deus exige dos filhos? No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, onde estão os 10 mandamentos, diz o seguinte: honra teu pai e a tua mãe. Êxodo, capítulo 20, versículo 12, honra teu pai e tua mãe. E qual será um dos pecados de maior vulto dos últimos dias? No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, temos estas palavras: os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Isso fala lá em Timóteo, capítulo 2, no versículo 3, aliás, o capítulo 3, versículo 2.
é onde fala sobre as corrupções e maldades dos últimos tempos, né? Dizendo que os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Mas que atitude se deve ensinar aos jovens quanto aos idosos? Que atitude os jovens devem ter com relação aos idosos? Vamos ao livro de Levítico, um dos primeiros livros da Bíblia, que diz o seguinte, no capítulo 19, versículo 32. Diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. O que seriam as cãs? As cãs significam os idosos, os cabelos brancos. Então diz, diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião. Então, diante de uma palavra, de uma pessoa de cabelos brancos, que seria um ancião. Então, cãs significa cabelos brancos. Vamos louvar ao nosso Deus com um hino aqui na nossa programação, falando sobre as crianças, né? Um hino muito bonito, muito interessante. É o hino do Inário Adventista, né? Este hino já está escolhido, já está ali, o seu áudio já está com ele pronto para que possamos rodar. Vejamos aqui o nome do hino, é Cristo ama as criancinhas. Cristo as crianças tem amor, bênçãos ele aqui lhes deu, sempre a todas atraiu o Salvador. Com doçuras acolheu, ouvidá-las, ó jamais, todas elas para ele são iguais. Cristo ama as criancinhas, que no mundo inteiro há. Diz a todas com doçor, que ele as quer com muito amor. Bênçãos mil a todas elas Cristo dá. Assim aos mil em países lá de além, que ignoram de Jesus o amor gentil. Vamos ajudar também a levar-lhes salvação, para terem a Jesus no coração. Cristo ama as criancinhas, que no mundo inteiro há. Com doçor, que ele as quer com muito amor. Bênçãos mil a todas elas Cristo dá. Vamos essa nova dar, dela a terra toda encher, o evangelho a todo povo anunciar. Com fervor e com prazer falaremos de Jesus, para que em toda a terra brilhe sua luz. Cristo ama as criancinhas, que no mundo inteiro há. Diz a todas com doçor, que ele as quer com muito amor. Bênçãos mil a todas elas Cristo dá. Muito bem, ouvimos então este belo hino em louvor ao nosso Deus, referindo-se também às criancinhas. E vamos continuar falando sobre a educação das crianças com relação à palavra de Deus. Quais são alguns dos bons frutos na devida educação dos filhos? No livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 17, diz: corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Então, o importante é mesmo que os pais corrijam os filhos,
porque aí a vida da família será calma, será tranquila, sem perturbações. E o que acontecerá caso o filho seja poupado na correção? Temos no livro de Provérbios também, capítulo 29, versículo 15, estas palavras: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Veja só que interessante, né? Temos uma outra passagem também no livro de Provérbios, no capítulo 22, versículo 15. Vejamos o que nos diz, capítulo 22, versículo 15, diz o seguinte: a estúltica está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. A estúpida é a estupidez, a desobediência que já é natural do ser humano. Mas, quando a criança é corrigida, né, certamente ela deixará de lado esse defeito natural do ser humano. E temos uma pergunta também que diz: haverá perigo de adiar demasiadamente a correção da criança? Vamos mais uma vez ao livro de Provérbios, capítulo 23, versículos 13 e 14, que diz: castiga o teu filho enquanto há esperança. Aliás, esta passagem é do Provérbios mesmo, capítulo 19, versículo 18, que diz: castiga o teu filho enquanto há esperança. Ou seja, enquanto é tempo, né? Enquanto a criança ainda é criança, já não é jovem, não é adulto, porque depois a situação fica bem mais difícil. Agora, lá no capítulo 23 de Provérbios, nos capítulos 13 e 14, nos dizem: não retires da criança disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Quer dizer que a criança deve ser disciplinada para que tenha uma vida normal, principalmente depois de adulto, e não cometa erros maiores. Quando não é disciplinado enquanto é pequeno, depois que cresce, fica muito mais difícil. Acaso a devida disciplina indica falta de amor por parte dos pais? Os pais que corrigem, até punem os filhos às vezes, será que isso significa uma falta de amor? Provérbios capítulo 13, versículo 24 diz: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Quer dizer que o que retém, o que não usa a vara, ou seja, aquele que usa a vara, aliás, o que retém, que usa a vara, ele aborrece o filho não gosta de ser corrigido, de ser punido, mas o que ama cedo a disciplina. Ou disciplina o filho, não é? Assim escreve uma mãe cristã a respeito da importância da educação da criança. Os filhos que se deixam chegar à idade adulta sem lhes disciplinar a vontade, nem controlar as paixões em geral na vida posterior, seguem uma direção reprovada por Deus. A negligência dos pais quanto a disciplinar devidamente os filhos tem sido fonte prolífera de mal em muitas famílias. Os jovens não têm sido corrigidos como deveriam. Os pais têm deixado de seguir a direção da palavra de Deus. Nesse sentido, os filhos têm tomado as próprias mãos as rédeas do governo. A consequência tem sido conseguirem eles geralmente governar os pais em vez de acharem e andarem pela sua autoridade. As falsas ideias e uma afeição imprudente, mal dirigida, têm nutrido traços que tornaram os filhos desagradáveis e infelizes, amargurando a vida dos pais, estendendo ao mesmo tempo sua funesta influência de geração a geração. Toda criança a quem se consente seguir os próprios caminhos desonrará a Deus
e trará vergonha para o seu pai e a sua mãe. A quem o Senhor castiga? Lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 6, diz: o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Aprendemos daí que toda correção infligida a uma criança deve sê-lo com amor e que a justa disciplina de um filho é uma prova de amor. Mas contra que mal os pais devem se guardar? Livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 21, nos diz: pais, não reteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. A correção nunca deve ser aplicada com zanga, com raiva, nem com ira, pois esta, por parte dos pais, incita o mesmo sentimento nos filhos. É bom orar com a criança antes de corrigi-la e muitas vezes uma branda, mas fiel instrução, admoestação e oração é tudo quanto é necessário para corrigir. É, na verdade, a melhor educação que se possa ministrar. Em todo caso de perversidade, porém, de obstinação ou voluntária desobediência, a correção, seja ela qual for, deve ser mantida até que a criança se submeta à vontade e desejo dos pais. Melhor é, em geral, que a correção seja feita em particular, pois isto tende a conservar a própria dignidade da criança. Nunca corrigir um filho em presença de outras pessoas. Nenhuma disciplina nem ensino deve ser ministrado com violência ou maltrato, ou com o intuito de quebrar a vontade da criança, mas antes para dirigir a vontade e levá-la à devida submissão e ao verdadeiro senso do que é direito e é dever. Como são comparados os efeitos presentes e resultados futuros de uma punição, de um castigo, talvez, para uma criança? O livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 11, diz: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. E que pergunta terá que enfrentar todo pai infiel? Livro de Jeremias, capítulo 13, versículo 20 diz: onde está o rebanho que te foi confiado, o teu lindo rebanho? Felizes os pais que puderem dizer, conforme está escrito no versículo 18 do capítulo 8 de Isaías, que diz: felizes os pais que puderem dizer, eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor. Então toda a correção das crianças fará um efeito positivo durante toda a vida de jovem, de adulto, junto à sua futura família. Então é importante corrigir e conduzir as crianças. E como falamos anteriormente, sempre é bom chamar a criança, fazer uma oração com ela e depois dizer: olha, você errou aqui, aconteceu isso, aconteceu aquilo, você vai ter que ser disciplinado. Sem raiva, sem gritos, com muita calma, para que a criança assimile, entenda os seus erros e procure corrigir-se, pois isso será muito bom para o seu futuro, para toda a vida. Vamos louvar o nosso Deus com mais um hino, referindo-se a nossas queridas crianças. Este hino também que o irmão Aldo já preparou ali para nós, né? Preceitos para os pequenos. É o hino do Inário Adventista. Peçamos mandamentos da santa lei de Deus, que podem ser contados nos 10 dedinhos meus. Os meus 2 olhos
caminhos servem para os ler, estes meus dedinhos para os escrever. Dos 10 preceitos, 4 nos dizem quanto amor a Deus devemos todos, o nosso Criador. Os meus 2 ouvidos servem para ouvir, a boquinha minha para os proferir. Amai aos semelhantes, exortam os finais. Amai como a vós mesmos e a Deus sereis leais. Os meus 2 pezinhos servem para andar pelo bom caminho que hemos de trilhar. Muito bem, ouvimos então este lindo hino aí para as crianças, né? Nossas queridas crianças, que são o nosso futuro, né? Viverão de acordo com as orientações que receberem dos seus pais, dos seus familiares, enquanto pequeninos. Nós estamos chegando ao final de mais um programa A Bíblia Fala. Agradecendo a companhia de todos, vamos fazer uma oração em agradecimento a esta oportunidade. Grande e poderoso Deus, somos gratos por esta oportunidade de mais uma vez estar aqui pregando a sua palavra, na expectativa de tudo que aqui tenhamos falado seja do proveito espiritual dos nossos amigos e amigas internautas. Esteja conosco, Pai, durante este dia, esta noite e durante toda a semana. Somos gratos pela sua presença, pelo seu amor e proteção infinitas. Pedimos e agradecemos tudo em nome do seu amado Filho Jesus. Senhor Aldo Pimentel, obrigado pelos trabalhos técnicos de áudio e vídeo. E no próximo sábado, às 8 horas da noite, estaremos de volta com mais um programa A Bíblia Fala. A todos a nossa saudação e fiquemos com o nosso bom Deus.